E aí, meus amigos, como é que tá todo mundo? Tudo bem? Todo mundo aí feliz com Jesus? Então, eu queria aproveitar esse momento e trazer uma palavra, trazer algo que Deus tem... eu queria compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Ainda ontem eu conversava com a Fernanda a respeito de algumas coisas que eu sinto que Deus tá tratando com a gente, tá tratando com o mundo inteiro, por causa dessa situação de isolamento social, de quarentena. E eu acho que a primeira coisa importante da gente pensar como cristãos é que sim, nós precisamos sim estar rodeado de informações verdadeiras para a gente não ajudar a disseminar informações falsas e estar sempre ligado naquilo que as autoridades estão nos orientando, aquilo que as autoridades de saúde principalmente estão orientando para a gente fazer. Mas eu acho que como cristãos nós precisamos estar muito mais preocupados em perceber, em discernir aquilo que Deus está falando, a forma como Deus está se movendo nesses tempos. Nós precisamos ir além da informação e ter um discernimento e revelação de tudo que está acontecendo nesse momento. E particularmente isso vai trazer, isso vai gerar em nós e fortalecer dentro de nós uma confiança e sempre nos lembrar de que a soberania de Deus está sobre todas as coisas e que Deus está sempre no controle. Uma coisa que eu queria compartilhar é que quando as escrituras falam que Jesus estava com os discípulos lá no monte, quando Jesus estava com os discípulos em Jerusalém, e Jesus falava sobre o templo, e ele falava, vão vir dias em que não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos se assustaram e eles perguntaram para Jesus, qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando que vão suceder? Quando vão acontecer essas coisas? E aí Jesus vira para eles, e um dos sinais dos últimos dias que viriam era que Jesus disse, viriam epidemias. E hoje nós estamos vivendo, eu acredito, esse sinal, essa quarentena por conta da epidemia. E outra coisa tão interessante, muito ligado ao que Jesus disse, que ao mesmo tempo em que ele disse que viriam epidemias, ele também fala que esses dias seriam como os dias de Noé. E os dias de Noé foram os dias em que a Bíblia relata que foi a primeira quarentena da história. Os dias de Noé foram os dias em que Noé se isolou com a sua família, divinamente instruído por causa do dilúvio. Eu acho que está muito ligado essa questão de que Jesus falou de que a epidemia marcaria os dias do fim e que esses dias seriam como os dias de Noé. E hoje nós estamos vivendo os dias de Noé. Nós estamos vivendo epidemias que nos levou toda a sociedade no mundo inteiro a estar em quarentena, assim como Noé esteve. E eu acho que nós, com essa quarentena de Noé, nós podemos aprender algumas coisas. Primeira coisa é que 1 Pedro 3,20 fala que Deus, enquanto Noé construía a arca, Deus aguardava pacientemente, aguardava o arrependimento daquela geração. Houve um aviso, enquanto Noé construía a arca, era um aviso que o dilúvio viria. E muitos homens e mulheres têm sido levantados nas nações para trazer as nações para o arrependimento. E a nossa geração, infelizmente, é como a geração de Noé. Se casam, dão-se em casamento e não se preocupam com coisas mais profundas, não estão se preocupando com coisas eternas. Então, o dilúvio veio. Deus aguardou o arrependimento. O arrependimento não veio. Noé terminou de construir a arca e o dilúvio veio. Mas o que nós precisamos entender também como igreja, é muito interessante, quando a Escritura fala sobre o dilúvio, fala que a arca flutuava. Estava tudo inundando lá fora. Eu imagino Noé e a sua família ouvindo os gritos, ouvindo o desespero do que estava acontecendo lá fora, mas enquanto isso a arca flutuava. E esse era um símbolo, eu acredito que esse é um símbolo
de que, debaixo da direção de Deus, protegidos e guardados por Deus, a nossa arca também vai flutuar. Nós, no nome de Jesus, passaremos por isso. A Bíblia diz que Deus fez soprar um vento e as águas começaram a baixar. Eu acredito que muito em breve Deus também vai fazer soprar esse mesmo vento e essa tormenta, essa tempestade, ela vai passar. Eu aprendo também, Noé, o sinal para Noé de que ele deveria sair da arca foi quando ele soltou uma pomba, e a pomba é o símbolo do Espírito Santo, e a pomba voltou com um ramo de uma oliveira nova. Então Noé entendeu que as coisas estavam se renovando do lado de fora da arca. Sabe, isso traz um ensinamento para mim muito forte, porque a oliveira nas Escrituras é o símbolo da igreja. Paulo vai falar na carta aos Romanos que nós somos cortados de uma oliveira brava e nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Eu creio que esse momento vai nos levar também, como igreja, a sermos uma nova igreja. A oliveira, os ramos da oliveira verdadeira, eu creio que estão sendo renovados. Mas a semelhança de Noé, nós também precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à direção de Deus, atentos à direção do Espírito Santo. Esse é o tempo de nós estarmos atentos à direção do Espírito Santo, para entender o que nós vamos fazer ao sair da arca. O que a gente vai fazer quando a gente sair desse tempo? É interessante o que Noé fez. Noé saiu da arca e ele tinha uma palavra de Deus: sejam fecundos. Eu acredito que nós, depois desse tempo, a economia vai voltar a se estabilizar, as relações vão voltar, toda a movimentação econômica, social, ela vai voltar. Nós vamos voltar a abraçar os nossos idosos, nós vamos voltar a nos encontrar em família. Mas o que nós vamos fazer? Qual que é o propósito? E eu acredito que Noé entendeu muito bem isso. A Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, Noé levantou um altar. É tempo de nós estarmos com o nosso coração famintos por Deus, para sair desse momento e também levantar um altar. E que tipo de altar nós estamos construindo para sair desse momento e nele adorar o Senhor? Nós precisamos, esse é um tempo de projetar esse altar, esse é o tempo de estarmos famintos por Deus. Outro aprendizado de outro momento de isolamento social também é quando o povo hebreu estava no Egito, e naquele dia em que os primogênitos dos egípcios foram mortos, havia uma ordem para que cada um ficasse em casa com a sua família. E eles iam celebrar a Páscoa. E a Páscoa é justamente esse símbolo de esperança. Havia uma palavra de que a morte percorreria o Egito, e aquele que estivesse fora de casa, aquele que estivesse fora do seu lar seria atingido, mas os hebreus eles deveriam ficar em casa e celebrar a Páscoa com a sua família. E enquanto a morte passava pelo Egito, a morte não entrava na casa daquele que tinha a marca do sangue do Cordeiro. A celebração da Páscoa em família era um símbolo de esperança, porque a Páscoa ela apontava para Jesus e ela se cumpriu. A verdadeira Páscoa se cumpriu na morte e na ressurreição de Jesus. Então é uma esperança de uma coisa nova. E um outro ponto é que a marca do sangue do Cordeiro era a marca daquela casa que estava livre daquela praga no Egito. A sua casa, a minha casa, nós temos a marca do sangue nos umbrais das portas das nossas vidas e da nossa casa. Existe a marca do sangue. Então nós podemos ficar confiantes e tranquilos no Senhor. Nós temos que ter no nosso coração aquilo que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, mal nenhum alcançará, praga alguma chegará na sua tenda. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas. Dentro de casa, ainda que há desespero lá fora e nós não estamos ignorando isso, nós devemos, a Bíblia diz, nós temos, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Nós devemos sim
ter amor, ter compaixão, não estar alheios ao que está acontecendo, mas nós devemos estar confiantes de que a marca do sangue do Cordeiro está nos umbrais das nossas portas. Nós devemos estar, ainda que haja um desespero lá fora, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a esperança, nós sabemos que esse momento vai passar, assim como foi para os hebreus. Depois da Páscoa, eles caminharam, saíram do Egito, rumo a uma nova estação, que era a Terra Prometida, rumo a um novo lugar. Eu creio que nós estamos transicionando de lugar nesse tempo. Deus está transicionando principalmente a igreja nesse tempo. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Nós estamos vivendo a quarentena no Egito. E depois desse tempo de isolamento social, que a Bíblia diz, esses 2 momentos, houve esperança, houve uma nova estação, houve um novo lugar. Hebreus diz que Noé foi divinamente instruído por Deus. Esse é tempo de nós sermos também divinamente instruídos por Deus. Que eu queria compartilhar isso, que essa palavra fique no seu coração. Eu creio muito que Deus está nos guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Então é tempo de nós ficarmos em paz, nós vivermos igreja. Esse é o tempo de nós entendermos de fato o que é igreja, que o essencial não é o edifício, o essencial não são as 4 paredes, mas a igreja ela não está estática. O corpo se move, o corpo está se movendo. O corpo hoje está espalhado em vários e vários lares no Brasil e no mundo. Então, viva a igreja na sua casa, viva a igreja no meio da sua família, viva igreja dentro do seu lar. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Nós continuemos em intercessão pela nossa nação, que nós continuemos a nossa vida de busca, a nossa vida de fome, que esse